Meus irmãos, estamos no dia 28 de agosto, segunda-feira, memória de Santo Agostinho. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 13 a 22. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo outro do templo, então vale. Insensatos e cegos, que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos iniciando uma nova semana, estamos celebrando a memória de Santo Agostinho, este grande homem que, de fato, nos ajuda a poder compreender sempre os mistérios da fé. Ele que viveu uma vida intensa ao longo de sua vida, também produziu toda uma riqueza literária que nos ajuda até hoje na teologia da igreja, na catequese, nos comentários à Sagrada Escritura, as pregações para aqueles que se batizavam. Ou seja, nós temos várias e grandes obras escritas por ele e que vale a pena, talvez, nós podermos, quem sabe, ler uma delas, que é as Confissões, onde ele escreve a sua própria biografia, a sua experiência profunda de Deus e, portanto, isso também nos ajuda muito a poder compreender aquilo que é o percurso que nós fazemos da nossa vida de fé. Nós estamos hoje no Evangelho vendo Jesus que fala aos fariseus, aos mestres da lei. Já desde a semana passada nós estamos acompanhando Jesus que fala de uma forma muito incisiva contra esses grupos, de judeus que faziam tudo aquilo que não deveriam, ou seja, ensinavam as pessoas aquilo que muitas vezes eles não eram capazes de poder fazer ou de poder viver até mesmo. Quando nós nos deparamos com um evangelho como esse de hoje, em que Jesus ensina como é que vocês dizem que não é pecado jurar por Deus, por exemplo, ou quando se jura pelo templo ou pelo dinheiro, vocês já se incomodam por aquilo que fazem. Será que não tem alguma contradição entre aquilo que vocês pregam e aquilo que vocês fazem, ou então aquilo que vocês interpretam com aquilo que deve ser mesmo? Então, muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nesse Evangelho, nós podemos entender aquilo que é próprio também do perigo que podemos correr em relação à própria vivência da nossa fé. Nós conhecemos os mandamentos de Deus, nós conhecemos a mensagem de Jesus, mas muitas vezes nós passamos para os outros, ensinamos aos outros aquilo que muitas vezes não somos capazes de poder viver, ou então de acordo com os nossos interesses. O que significa isso? Muitas vezes você diz para uma pessoa aquilo que você é capaz de fazer, mas muitas vezes também você não é capaz de poder fazer. Então, nós devemos ter sempre cuidado em relação àquilo que dizemos às pessoas, o testemunho que devemos dar a elas, porque de fato isso é muito importante para todos nós. E que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.